Já parou para pensar na força bruta, na resiliência que a gente carrega aqui no peito? O coração, batendo sem parar, né? Mais de 100 mil vezes por dia, todo santo dia. É uma máquina biológica incrível. E por trás dessa performance toda, tem uma arquitetura celular fascinante, um tipo de músculo que não tem igual no corpo, o músculo cardíaco. E é justamente essa estrutura que a gente vai explorar mais a fundo hoje. Vamos fazer uma análise assim detalhada da histologia do músculo cardíaco, mergulhar em como ele se organiza lá no nível celular, o que ele tem de tão especial, né, que o diferencia do músculo esquelético que mexe nossos braços e pernas ou do liso dos órgãos. A nossa missão aqui é desvendar como essas características únicas dele, o jeito que as células se conectam, se falam, se contraem, permitem que o coração funcione como essa bomba tão vital, precisa e, nossa, duradoura demais. A gente está baseando nossa conversa aqui num material visual bem explicativo sobre histologia. Ok, então vamos lá desmistificar essa estrutura por trás da batida. Vamos investigar as células, as conexões especiais e até as diferenças entre as partes do coração que mostram bem as funções diferentes de cada uma. Preparados para essa viagem microscópica? Para começar, quando a gente olha o músculo cardíaco no microscópio, o que salta aos olhos assim de cara? O que o diferencia dos outros tipos, tipo esquelético ou liso? Pegar características dos outros dois, mas combina tudo de um jeito único e ainda adiciona coisas exclusivas. Uma das primeiras coisas que a gente nota olhando para as células individuais, os cardiomiócitos, é o núcleo. Geralmente, cada célula tem um só, às vezes dois, e ele fica bem ali no centro da célula. Ah, isso já é diferente, né? No esquelético, as células são gigantes, cheias de núcleos, e eles ficam todos espremidinhos na borda, perto da membrana. Exatamente. Essa posição central do núcleo no cardiomiócito, que lembra um pouco o músculo liso, na verdade, talvez deixe mais espaço no citoplasma para outras coisas essenciais, tipo as mitocôndrias. E olha, tem mitocôndria pra caramba no músculo cardíaco, o que faz todo sentido, né? Pensa na energia que o coração gasta sem parar, ele precisa dessas usinas de energia ali prontas. Já o músculo esquelético, com aquelas fibras longas, precisa de muitos núcleos para dar conta de todo aquele volume. Interessante essa ligação com a energia. E quanto à aparência geral do tecido? A textura, digamos assim. Aí vem a segunda característica importante, as estriações. Assim como o músculo esquelético, o cardíaco também mostra aquelas faixas, sabe? Claras e escuras, transversais, bem visíveis. Essas estrias são o reflexo da organização superordenada das proteínas que contraem actina e miosina naquelas unidades chamadas sarcômeros. É essa organização que permite a contração forte, direcionada. O músculo liso, por outro lado, não tem isso, por isso ele parece liso. Entendi. Então, núcleo central como o liso, mas com estrias como o esquelético. Uma mistura curiosa mesmo. Mas você falou que tinha algo realmente exclusivo dele. Sim, e aqui a gente entra no coração da questão. Literalmente. A característica mais marcante e funcionalmente assim essencial do músculo cardíaco são os discos intercalares. São estruturas que simplesmente não existem nos outros músculos. Opa, aqui ficou bem interessante. Discos intercalares. O nome é meio técnico, né? O que são exatamente essas estruturas? E por que são tão vitais para o coração funcionar direito? Pensa nos discos intercalares como se fossem interfaces de conexão super especializadas entre as células cardíacas vizinhas. No microscópio, eles aparecem como umas linhas mais escuras, mais densas, que cruzam as fibras musculares quando a gente olha no corte longitudinal. São complexos de junções que garantem que o músculo cardíaco funcione não como um monte de célula solta, mas como uma unidade, sabe, coesa e coordenada. Eles têm duas funções principais que vêm de componentes diferentes ali dentro. Uma adesão bem forte e uma comunicação muito rápida. Adesão e comunicação. Tá, vamos detalhar isso. Como funciona essa parte da adesão, da cola, digamos? Cora firmemente os filamentos de actina do esqueleto de uma célula nos da célula vizinha. Imagina só a força gigantesca que é gerada a cada batida do coração, bombeando sangue contra a resistência. As células precisam estar
incrivelmente presas umas nas outras, ponta com ponta, para essa força passar adiante pelo músculo e não rasgar o tecido, né? As células cardíacas são mais curtinhas, às vezes até ramificadas, diferente das fibras longas e retinhas do músculo esquelético. A face aderente funciona tipo um rebite molecular super forte, garantindo essa integridade mesmo sob estresse constante. Sem essa cola robusta, o coração literalmente se desmontaria com a força das próprias batidas. Entendi. É uma necessidade estrutural mesmo para aguentar a pressão do bombeamento sem parar. E o outro componente, o da comunicação? Junções comunicantes, as gap junctions. Elas são, basicamente, canais feitos de proteína que formam poros entre as membranas das células vizinhas. Esses canais deixam íons e moléculas pequenas, incluindo sinais elétricos que mandam a célula contrair, passarem direto e muito rápido de uma célula para outra. E qual o impacto prático disso, dessa comunicação elétrica direta? O fascinante aqui é que essas junções comunicantes são a base do que a gente chama de sincício funcional. Embora o coração seja feito de bilhões de células separadas, eletricamente ele se comporta como se fosse uma célula só, gigante. Quando o impulso elétrico começa, lá no marca-passo natural do coração, por exemplo, ele se espalha como uma onda por todo o átrio e depois por todo o ventrículo, passando por essas junções. É como se, sei lá, milhares de músicos estivessem ligados por um sistema de comunicação instantâneo, tocando em sincronia perfeita, sem precisar de um maestro visível para cada um. Essa passagem rápida e coordenada do sinal garante que as câmaras do coração contraiam juntas e na ordem certa, primeiro os átrios para encher os ventrículos, depois os ventrículos para jogar o sangue para fora. Sem isso, a gente teria contrações bagunçadas e ineficazes, tipo as fibrilações. Nossa, uma orquestra celular perfeitamente sincronizada. Faz todo sentido agora. A força vem da face aderente, a sincronia vem das junções comunicantes e tudo isso junto nos discos intercalares. É uma solução de engenharia biológica muito elegante. Exatamente. E se a gente olhar ainda mais de perto na ultraestrutura, a complexidade continua. Os discos intercalares não são só linhas retas. Eles têm uma aparência meio irregular, interdigitada, sabe? Como dedos de duas mãos se entrelaçando. Essa forma aumenta muito a área de contato entre as células. Isso não só distribui melhor o estresse mecânico, reforçando a adesão, como também permite ter um número maior dessas junções tão importantes. E dentro dessa zona de encaixe, a face aderente costuma ficar nas partes transversais do disco, que aguentam mais tensão mecânica, enquanto as junções comunicantes ficam mais nas partes longitudinais, facilitando a passagem lateral do impulso elétrico. É uma otimização de espaço fantástica. Realmente, cada detalhezinho parece ter um propósito muito claro. O material que a gente está usando de base para essa conversa mostrava umas imagens ótimas desses tecidos, né? Em cortes longitudinais, mostrando as células alinhadinhas e esses discos, mas também em cortes transversais, que cortam as fibras de lado. E nesses cortes transversais, o material destacava uma diferença bem notável entre o músculo dos átrios e o dos ventrículos. Sim, essa comparação no corte transversal é muito útil para entender a adaptação funcional. Quando a gente compara o diâmetro das fibras musculares cardíacas dos átrios com as dos ventrículos, a diferença geralmente é bem clara. As fibras dos ventrículos são visivelmente mais grossas, mais robustas. Então, o que isso quer dizer? Por que essa diferença de calibre entre as fibras dos átrios e dos ventrículos? Isso levanta uma questão importante sobre como a carga de trabalho molda a estrutura da célula. A resposta está na física mesmo, de como o coração bombeia. Os átrios, eles funcionam como câmaras que recebem o sangue e dão um primeiro empurrão. Eles só precisam jogar o sangue para os ventrículos, que estão logo ali embaixo. É um caminho curto, contra uma resistência relativamente baixa. O trabalho deles é importante, claro, mas não exige uma força, assim, extrema. Já os ventrículos, então elas precisam ser maiores e mais fortes. Tipo um músculo de quem malha mais, que levanta mais peso, fica maior? A espessura da fibra reflete direto a força que ela precisa fazer. Precisamente. É um exemplo clássico de hipertrofia fisiológica adaptativa.
As células musculares dos ventrículos já são naturalmente mais grossas, porque a demanda funcional delas é muito maior. E se essa demanda aumenta cronicamente, como acontece em algumas doenças tipo pressão alta ou estenose da válvula órtica, essas células podem hipertrofiar ainda mais, deixando as paredes do ventrículo ainda mais espessas. A estrutura microscópica, o diâmetro da fibra, está diretamente ligado à função macroscópica, que é a capacidade de gerar pressão e jogar o sangue para frente. É a biologia respondendo à física. Entender esses mecanismos em detalhes, sabe? Desde como as proteínas se organizam até o tamanho da célula. É crucial. Para quem está na área da saúde, o mesmo para quem só tem curiosidade sobre como o próprio corpo funciona. Ver como essa arquitetura celular define a capacidade de um órgão tão vital é fundamental. Essa conexão do micro com o macro é a base de muito do que a gente entende sobre fisiologia e as doenças do coração. Sem dúvida. E visualizar essas estruturas e entender como elas se relacionam é um passo essencial. Mas para realmente fixar esse conhecimento, principalmente para quem está estudando para valer, a capacidade de testar o que entendeu, revisar os conceitos de um jeito prático, interativo, isso faz toda a diferença. Ter acesso a recursos que vão além de só ler, sabe? Que permitem aplicar o que foi aprendido, usar flashcards, praticar com questões, é fundamental. Falando nisso, para quem é estudante e está nessa jornada aí de dominar anatomia, histologia, fisiologia e quer se preparar de verdade para os desafios da faculdade e da profissão, ter as ferramentas certas é meio caminho andado, né? Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medcube.com.br, baixe o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas por especialistas, resumos práticos direto ao ponto, aulas completas e flashcards prontinhos para revisar onde e quando quiser. É um recurso poderoso para transformar estudo em conhecimento sólido. Ok. Então vimos as adaptações maiores, como a espessura do ventrículo refletindo a carga de trabalho. Mas voltando para o nível celular e resumindo nossa análise. Se a gente tivesse que apontar o RG do músculo cardíaco, as características combinadas que o tornam único mesmo, quais seriam? Recapitulando os pontos principais, né? A gente tem células que, na maioria, têm um núcleo só e ele fica no centro. Elas têm estriações, que indica aquela organização em sarcômeros para contração forte, e o ponto-chave mesmo, possuem os discos intercalares. Essas estruturas são o verdadeiro selo de identidade, porque combinam aquela adesão mecânica super forte da face aderente e dos desmossomos, outro tipo de junção de ancoragem, que também está lá, com a comunicação elétrica ultra rápida das junções comunicantes. E essa combinação que permite aquela performance toda que a gente falou no começo. Exatamente. Se a gente conectar isso ao quadro geral, essa combinação única, força, conexão e comunicação rápida, que permite ao músculo cardíaco funcionar como um sincício funcional. Ele age como uma unidade coordenada, contraindo ritmicamente com força suficiente para empurrar o sangue, e também sendo extremamente resistente à fadiga, graças à sua alta capacidade de gerar energia aerobicamente, lembra das mitocôndrias. A estrutura não só permite a função, ela a define de forma otimizada para uma bomba biológica que precisa funcionar sem descanso por uma vida inteira. A mensagem final principal que sai dessa análise é a profunda elegância da adaptação biológica. A arquitetura do músculo cardíaco, em cada nível de detalhe, desde a organização das proteínas até a complexidade dos discos intercalares, está totalmente ligada à sua função implacável. A capacidade de se manter unido sob estresse, que é a adesão, e de contrair de forma sincronizada, que é a comunicação, é o que permite ao coração ser o motor da vida. Os discos intercalares não são só uma curiosidade histológica, eles são a chave mestra para a função cardíaca coordenada. É realmente impressionante pensar nessa dança celular constante, né? Nessa coordenação microscópica que sustenta a nossa existência a cada segundo. E essa conversa toda me deixa com uma pulga atrás da orelha. Se essas conexões são tão cruciais, tão finamente ajustadas, a força dos rebites lá da face aderente, a integridade dos canais das junções comunicantes,
que perguntas surgem sobre o que acontece quando essa máquina microscópica falha. Como que pequenas imperfeições genéticas ou danos adquiridos nessas junções poderiam se traduzir nos problemas macroscópicos que a gente vê na clínica, tipo corações que perdem força ou que batem fora de ritmo. Fica a reflexão, né, sobre como a saúde do coração depende da integridade dessas minúsculas pontes entre as células. E com essa provocação, a gente encerra a nossa exploração de hoje pela estrutura tão complexa do músculo cardíaco. Uma pequena janela para a complexidade e para a eficiência espantosa que morre dentro de gente.